Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Então vamos lá começar a nossa aula, de língua portuguesa. Lembrando que você conjugou o verbo perder para que você possa entender direitinho a diferença entre perca e perda, combinado? Então conecte o assunto aí, o seu livro na página 100, ok? Então vamos lá. Conecte o assunto. Como já comentamos em outras unidades, às vezes cometemos descuidos que podem e devem ser evitados, principalmente em situações formais. Isso ocorre muito com o emprego de alguns verbos, como, por exemplo, perder e pôr. Observe aí. Espero que não perda a oportunidade que lhe foi dada. Não é essa a forma correta. O emprego adequado é: espero que não perca a oportunidade que lhe foi dada. Tá? Então, essa forma perca aqui, é uma flexão, é uma forma, do verbo perder, ok? Olha só. Perca vem do verbo perder, no presente do subjuntivo, ó, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Então, lembra bem o que são verbos regulares. Lembra que ele muda a forma da conjugação. Por exemplo, lá no presente do modo indicativo, você não fala eu perdo, eu perco. Então, é uma forma verbal. E ele perde, tu perdes. Entendeu? Então, você não fala eu perdo. Está errado, é eu perco. Por isso que chama verbo irregular. Porque ele muda a forma ali da escrita, mas o sentido vai ser o mesmo. Certo? Só relembrando aqui para vocês. E essa palavrinha aqui, perda, é substantivo, né? É substantivo e deve ser empregado em construções como: ele ficou triste com a perda do amigo. Então, aqui, ó, essa palavra perda é um substantivo abstrato. Então, nesse caso aqui, ó, ocorreu um prejuízo, né? A pessoa ficou triste com alguma situação. Olha, isso é perda de tempo. Dá para você, tem umas diquinhas assim que dá para você usar. Olha aqui, por exemplo, ó, a perda vem acompanhado do artigo a, pode vir acompanhado também do artigo uma, também de alguns pronomes. Olha, isso é perda de tempo. Olha, o isso é o que? Está se referindo aqui a perda. Então, a palavra perda é substantivo. Bom, agora aqui está pedindo para você escrever duas frases com o verbo perder no presente do subjuntivo. Então, está aqui, ó, o verbo está aqui, prontinho para você fazer a sua frase, tá? Então, não vai ter como você errar. E escreva duas frases com a palavra perda. Também está aqui o exemplo para você entender. Depois, a tia Laura vai terminar uma explicaçãozinha aqui. Depois ela vai voltar aqui, vai explicar de novo mais alguns exemplos para que você fique craque entre a palavra perda e perca, certo? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui e pegar aqui com você, para você poder observar aqui bem tranquilinho. Olha só, então, uma explicação bem legal aqui, ó. As duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas, mas devem ser usadas em situações diferentes. Olha só, qual é a diferença entre perda e percar? Olha a diferença, um C e um D aí. Perda é sinônimo de extravio, sumiço, privação, dano. Enfim, olha só, perda de tempo, perda de peso, perda total do carro, perda de memória, perda de dinheiro, perda de um familiar, perda de informação, perda de cabelo, tá? E a palavra perca é a forma conjugada do verbo perder na primeira ou terceira pessoa do singular, do presente do subjuntivo ou
na terceira pessoa do singular do imperativo, tá? Usa bastante também no imperativo perca, porque ele vai sempre dar uma ordem, né? Olha só, nunca perca tempo. Ou é nunca perda tempo? Certo? Ok. Tomara que eu perca peso. Olha, tomara que ele perca peso. Perca peso. Então, tá vendo? Eu tô dando uma ordem aqui, ó. Ou então uma hipótese. Tomara que ele perca peso, né? Nesse caso, aqui, todos isso aqui é uma forma de conjugar o verbo perder, certo? Então, quando usar perda? O substantivo feminino perda é usado para indicar principalmente qualquer tipo de extravio, sumiço, desaparecimento ou desvio. Além disso, é também sinônimo de privação, destruição, derrota, prejuízo, diminuição, morte, condenação, entre outros. Então, é só você ficar ligadinho na hora de você escrever. Olha só, exemplos de perda. Este programa de perda de peso é intensivo. Olha só, então eu tenho uma situação aqui, ó. Viu? Veio acompanhado aqui, ó, uma preposição, o de. Lembra que eu falei lá atrás? Pode ir acompanhado de um artigo, de um pronome, de uma preposição também, ó. Continuar esperando por ele é uma perda de tempo. Olha só aqui, ó, uma artigo, perda. A seguradora declarou a perda total do carro. Olha só o A, acompanhando aqui a palavra perda. Sinto muito pela sua perda. Olha aqui um pronome, seu, sua, lembra? Pronome possessivo, seja forte. Minha vizinha nunca superou a perda de sua filha mais velha. Olha só, a, de novo acompanhando a palavrinha perda, que é um substantivo. Então, vamos lá. E como usar perca? Vai lá então, perca. Enquanto forma conjugada do verbo perder, significa o ato de ficar sem a posse de alguma coisa, de não conseguir alguma coisa, não comparecer, entre outros. É sinônimo de deixar, desperdiçar, estragar, corromper, esquecer, atrapalhar-se, absorver-se e desapoderar, entre outros. Então, olha o verbo perder no presente do subjuntivo. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. O verbo perder no modo imperativo não existe aqui, né? Porque eu não dou ordem para mim mesmo. Lembra disso? No imperativo, tu perde, ele perca, nós percamos, vós perdei, eles percam. Então, aqui é para você conhecer. A Tia Amanda colocou mais essas informações. Então, exemplos com a palavrinha perca. Olha só. Perca peso rapidamente. Então, tá na terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Lembra que eu expliquei que o imperativo afirmativo, ele não usa o não, certo? Não perca a esperança. Olha, terceira pessoa do singular do imperativo negativo. Lembra? A diferença do afirmativo com o negativo é porque ele usa o não, o negativo. Certinho? Tomara que ele não perca o avião. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Ele está só esperando que eu perca o juízo. Primeira pessoa do singular do presente subjuntivo. Então, veja bem, como você já havia conjugado o verbo perder, você percebeu todas essas conjugações aqui no modo subjuntivo, tá? No imperativo você ainda não está conjugando, mas logo, logo você vai estar. E você já está sabendo, né? A diferença do afirmativo com o negativo. A diferença vai ser somente aqui na palavrinha não, certo? Opa, vou voltar aqui. É necessário que ele perca algum tempo analisando o texto com atenção. Então, terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. O médico quer que eu perca peso antes da operação. Primeira pessoa do singular, presente do subjuntivo. Então, veja bem aí. Talvez vocês ainda vão confundir um pouquinho, mas sempre que der, dá uma revisadinha, volta, assiste o vídeo de novo, faça umas pesquisas, tá? Então, vamos terminar aqui, então. A palavra perca é uma ou é um verbo?
né? É uma forma verbal do verbo perder. E a perda é um substantivo, ok? Aí tem uma coisa que eu coloquei aqui que eu achei curioso. Ó. A palavra perca pode ser também um substantivo feminino referente a uma espécie de peixe de água doce. Neste caso, a vogal é pronunciada de forma aberta, é. Então, é perca, é uma espécie de peixe, certo? Então, voltando aqui para o nosso livro, tá? Vamos continuar. Agora, observe a frase seguinte. Depois que eu pôr a roupa no varal, espero que não chova. O emprego adequado é: depois que eu puser a roupa no varal, espero que não chova. Puser vem do verbo pôr, no futuro do subjuntivo. Então, qual é aqui a conjugação? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Pôr é o nome do verbo. Lembra que o verbo pôr está juntinho lá na segunda conjugação, que é. Lembra que antigamente era poer. E aí, agora é pôr, mas ele fica classificado como verbo de segunda conjugação. Os de primeira conjugação terminados em ar, os de segunda terminação er, que pode ser er ou or, que no caso é o do verbo pôr, compor, recompor, enfim. E ir, terceira conjugação, certo? Então, vamos lá. Reescreva duas frases com o verbo pôr no presente do subjuntivo. Então, tá bem tranquilinho aqui, olha. Está aqui, o verbo já está conjugado e você vai escrever a frase e não vai errar, certo? Você sabia? Os verbos ser e ir são conjugados da mesma forma no pretérito perfeito do indicativo e no futuro do subjuntivo. Lembra que vocês têm a folhinha do verbo ser, lembra? E vocês também irão conjugar depois o verbo ir, tá? Para vocês verem isso também. Então, você já sabia aqui, ó. Ser, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Ir, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Lembra que depende da situação, você vai usar esse foi aí, ó. Ele foi um bom aluno, quer dizer, é o verbo ser. Não é que ele saiu para algum lugar. Agora, se eu disser assim, ó, ele foi ao supermercado. Aí sim é o verbo ir. Viu? Tanto que é importante a gente estudar verbo e entender aquilo que nós estamos escrevendo e o que queremos dizer. Então, vamos lá. Futuro de subjuntivo. Ser. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Ir, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Então, vejam bem, os verbos, esses verbos aqui, são conjugados, né? São iguaizinhos à forma de conjugar, porém, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar é quando você estiver escrevendo, né? Olha só, quando nós formos ao clube, te ligaremos. Agora, olha só, quando nós formos felizes, talvez tudo se resolverá. Viu? Aqui é no sentido de ser. Viu a diferença? Tanto que a língua portuguesa é mágica. Então, por isso que a gente precisa estar sempre ligadinho. Então, os verbos ver e vir precisam de cuidado na conjugação do futuro subjuntivo. Observe. Então, vamos ver. O ver também vocês já tinham visto. E agora vocês também vão conjugar o verbo vir. Quando eu vir, quando eu vier. Olha só, ver. Quando eu vir, é estranho, né? Você pode achar estranho. Quando eu vir, certo? E quando eu vier, quase que a gente não usa aqui esse quando eu vir, não é? Do ver. Quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. É preciso atenção para não confundir o emprego desses verbos. Exatamente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para não confundir o ver, né, que é de olhar, por isso que a gente precisa estudar, e o vir, de vier, de ir a algum lugar, certo? Então, por hoje é só.
estudem, assistam o vídeo mais de uma vez, treinem aí, depois nós iremos fazer alguns exercícios, tá? Na próxima semana, na semana de revisão, provavelmente a gente fará uns exercícios aí para a gente assimilar, né, e aprender bem esses verbos aí. Combinado? Mas o segredo é você o quê? Estudar. Ok? Um beijo bem grande.